né? As ondas, elas são ela tem aquele vai e vem, quando você se deixa ali, e uma das coisas que eu mais faço assim, com minha esposa, e que a gente não tem feito esses dias, estou sentindo uma falta disso. Nós temos o hábito de acordar cedo, de manhã, para ver o sol nascer e ver o pôr do sol. Então, assim, eu acho que é isso que, para fechar, é isso que nos carrega as energias. E hoje vocês contaminaram a gente de coisas maravilhosas. Muito obrigado. E Dona Maria da Conceição quer falar um pouquinho aqui, que ela está hoje. Um beijo no coração de todos e todas. Valeu. Né, Jailson está vendo aí, é o seguinte, a gente ainda está no corpo de carbono, mas a gente está emitindo luz, né? Então, cada vez que você expande a consciência, e é por isso que é melhor que mais e mais pessoas abram a sua mente, seu coração, é que a gente faz uma diferença muito grande no mundo. Quanto mais pessoas conscientes, mais diferença positiva a gente faz no mundo. E essa congregação de pessoas, ela acontece através da sintonia. É como se fosse um imã. Se você está naquela frequência, você vai ser atraído por pessoas que estão naquela frequência, ou então estão próximos daquela frequência, né? Ou então falta só um pouquinho de nada, como lá o primo de Buda, para entrar na sintonia. Né? Então, daqui para frente, nesse tempo sombrio que a gente está vivendo no mundo, e em especial aqui no Brasil, mais e mais pessoas que estão nessa sintonia, elas vão se encontrar, elas vão se irmanar e vão desenvolver vários trabalhos em comum, sabe? Disso eu não tenho dúvida. Agora, a gente tem que transformar, né? Transformar. O Nelson falou do sofrimento que ele sentia em relação às outras pessoas, eu também senti isso muitas vezes. E qual é o papel da gente? É sofrer a dor, depois lavar o rosto, arregaçar as mangas e abraçar causas, abraçar ideias, juntar outras pessoas também que pensam de forma semelhante e fazer trabalhos de conscientização, trabalhos para ajudar as pessoas, porque quando as pessoas estão passando fome, elas não pensam, elas não sabem o que fazem, elas não têm a quem recorrer, né? Então a gente tem que usar nosso sofrimento pelo outro, a empatia pelo outro, como um combustível para fazer alguma coisa decente, para fazer alguma coisa diferente do que a maioria faz, né? Que é pensar no seu próprio umbigo, né? Pensar no próprio umbigo é muito pequeno, é muito pouco, né? Eu digo constantemente que eu sou um milagre ambulante, porque tudo que eu sofri na minha vida, eu sofri muito, não foi brincadeira. Se eu for contar aqui, a gente bota uma bacia, passa a noite todinha chorando abraçado e enche a bacia, né? Então eu digo que eu sou um milagre ambulante, porque eu transformei toda a dificuldade que eu tive na minha vida em coisas positivas, em coisas que eram úteis, em coisas que me engrandeceram, né? Então eu amadureci muito cedo e eu comecei a pensar no coletivo muito cedo, né? E isso me deu uma energia de renovação, né? Eu nasci no início da década de 60, então a maioria das pessoas nem dão a idade que eu tenho, porque é como se eu me renovasse o tempo inteiro, né? Na minha pele, no pensamento, nas coisas que eu faço, no meu dinamismo, sabe? Nos projetos que eu idealizo, eu nunca fico parada em relação a isso. Sempre estou criando alguma coisa nova e sempre pensando no coletivo. Não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para a maioria, tem que ser bom para todo mundo, sabe? O que eu posso, eu estou ajudando as pessoas a ir para frente. Então, eu digo que eu não sou Midas, mas tudo que eu toco se transforma em ouro, né? Por conta do amor, por conta da dedicação, por conta da boa energia que eu coloco naquela coisa assim, sabe?
até nas lojas mesmo, antes da pandemia, né? Agora da pandemia não dá. Mas antes da pandemia, eu entrava numa loja, a loja estava vazia, daqui a pouco a loja estava cheia de gente. Aí tinha uma moça que eu comprava lá, fazia mais de 11 anos que eu comprava lá, aí, e ela querendo que eu ficasse na loja, querendo que eu menina, eu preciso sair. Ela disse, não, eu quero que você fique aqui, porque toda vez que você vem, a loja enche de gente, eu já notei isso, sabe? Ela disse, não é brincadeira, são quase 10 anos que você entra aqui, a loja está vazia, daqui a pouco está lotada de gente. Eu quero que você venha aqui todo dia. Eu disse, mas não é assim, não. Porque você cria uma energia de agregação de tal maneira que você atrai os outros. Você atrai, sabe? Você capta as pessoas. As pessoas vão até você. É uma coisa interessante. Né? Até na minha casa mesmo. Diga. É incrível isso que você falou agora, e me encheu os olhos d'água. Eu olhei para minha esposa aqui, se segura aí. Mas, enfim, essa questão do imã que a gente tem com as pessoas, e quando você sabe lidar com algo que é da sua consciência, demora para você perceber isso, né? E quando você é luz para o outro, você realmente só vai perceber isso quando você se permita a essa troca de coisas. E me falou uma coisa aqui agora que os olhos se encheu d'água. Eu e César, nós temos esse imã, assim, a gente chega em algum lugar, basta a gente tocar um objeto, ou fazer menção de fazer a compra, ou seja o que for, e de repente o astral do negócio, do lugar, começa a tomar outro clima, e esse clima, quando começa a acontecer, ele, do nada, a gente se permitiu a perceber isso, e quando a gente permitiu a perceber isso, a gente também se fez para que não isso fosse algo que não se envaidecesse. Mas, de repente, você está numa loja, não tem ninguém comprando, e, de repente, quando eu estou lá, eu e minha esposa, enche a ponto de a gente dizer assim, poxa, as pessoas dizem assim, mas não tinha ninguém. E assim, é coincidência, né? Porque é esse imã que a gente tem agora, né? E até brincando um pouco, eu não gostei disso agora na pandemia, porque a gente precisou sair para comprar um negócio e, de repente, a gente começou a comprar e todo mundo queria comprar. E a loja ficou cheia, a gente teve que ir embora. Mas que a gente não queria estar no furdunço da exposição do vírus, apesar de estar todo mundo protegido lá, mas aí eu vi que tinha muita gente lá, né? Então, assim, a gente até brincou. Aí a moça lá, a gerente da loja lá, disse assim, olha, não fiquem aí. Aí eu disse, olha, então a senhora vai ter que me proporcionar um desconto maior do que a senhora já me deu para eu poder ficar mais 5 minutos, que eu fiquei que ir embora. Mas eu falei brincando, assim. Então, isso é muito gostoso quando a gente se descobre nisso, porque a gente tem que se sentir espelho um do outro. Quando a gente tem essa questão da troca, da afinidade, e dessa ligação de que a gente vai ter, que vai ser útil para aqueles que estão em nossa volta, o nosso consciente tem que ser aberto para saber que se você se permitiu a praticar isso, e esse exercício tem que ser evoluído, ele tem que ser evoluído de forma natural, sem, sem envaidecer-se, sem se auto, como diz assim, titular que você tem aquela afinidade, né? Então, assim, até quando eu comecei a falar, eu disse, quando eu começo a questão da consciência, do imã, mas realmente é muito gostoso, muito quando você vê tudo isso, e você, assim, fala, poxa, eu tenho essa idade, ontem até um moço falou assim, mas você tem 49 anos? Eu falei, tenho 49. Aí olhou para minha esposa, você tem quanto? 42? Não. Então, você vai dar que eu tenho 20, e aí minha esposa, não, eu tenho 30 e ela tem 20. Mas não, como é que diz? Esse estado físico nosso aqui, né? Enfim, eu digo sempre, quando a gente fala que a gente é luz, a gente é isso aqui. Então, assim, o cabelo pode mudar,
as ruas podem vir aqui, mas o que não vai mudar na gente são isso aqui, esse olhinho aqui. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu gosto de olhar para o outro, olhando o olho no olho. Eu acho que se perguntarem para mim, na próxima vez que a gente vê com que roupa você estava, eu posso até me lembrar, mas a cor da bola do seu olho eu não esqueço, não. Eu vou como pode dizer assim, eu vou me empolgar menos para não tirar o foco das outras pessoas que querem falar, mas mais uma vez, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante quando você se permite que isso você foi exemplo para algum, né? Porque os grandes mestres foram isso, né? Gandhi, se a gente for falar aqui, tanta gente, né, que foram exemplos para as outras pessoas, eles fizeram isso, eles distribuíram o que tinha na sua consciência, o que tinha no seu conhecimento. Eles não foram egoístas, né? Então, isso é que é o mais, como posso dizer assim, o mais envaidecedor do ser humano. Não é você se autotitular que você foi isso. A história mostra, as pessoas grandes foram aquelas que compartilharam tudo com as pessoas. E isso é o melhor da Deixa eu só complementar. O Dalai Lama, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que o conceito que as pessoas têm de humildade é totalmente equivocado. Se acha que é humilde aquela pessoa que é menos favorecido. E, na verdade, não. A pessoa humilde, ela reconhece o valor que ela tem, o potencial que ela tem, mas ela não se acha nem maior e nem menor do que ninguém. Esse é o verdadeiro conceito da humildade, segundo o budismo, né, e na própria fala do Dalai Lama. Então, é dessa maneira que a gente tem que entender. A gente tem que discernir qual é o nosso valor, mas isso dentro do seguinte parâmetro: eu sou tão humano quanto qualquer pessoa que está ao meu redor. Eu nem sou maior e nem sou melhor do que o outro, e cada vez que a gente aumenta o nível de consciência, mais a gente tem essa noção de que tem que tratar o outro com respeito, que tem que tratar o outro com amor, que tem que tratar o outro entendendo qual é a realidade dele, né? Isso não nos impede de dar um basta, mesmo que de maneira educada, naquela pessoa que não tem a menor consciência, que também não tem respeito por ninguém. Então, para essas pessoas, a gente tem que saber dar não, a gente tem que saber dar o basta, de uma maneira educada. Então, a gente nem pode ser mais, nem pode ser menos do que ninguém, mas a gente tem que reconhecer nossos valores. Então, esse é o senso de humildade, segundo o Dalai Lama, segundo o budismo que ele preconiza, que ele defende, que ele representa, né? Ok, só quero, a título de informação, né, são 10 horas e 10 minutos, a conversa está boa, a Conceição quer falar, o Tarcísio não falou, mas eu queria pedir aqui a permissão, vou sair um pouco da condição de moderador e vou fazer aqui também uma fala, e primeiro dizer ao Nádia Ailton, né, que seja bem-vindos, você e sua esposa, nós precisamos estarmos todos irmanados, e todo sábado nós estamos aqui aprendendo com um tema diferente, aqui a gente está ouvindo, aprendendo, né? E eu quero dizer o seguinte, nós estamos no universo. Obrigada, muito obrigada. Nós estamos no universo. E para qualquer lugar que você olha, você tem algo a aprender. Então, o universo é essa coisa que você colocou aí dentro da figura geométrica. Então, para onde quer que você vá, qualquer gesto que você faça, tem algo a aprender. Então, nós estamos no universo. A gente fala da Terra e, às vezes, desloca a Terra do universo. Não, nós estamos no universo. Nós somos, de alguma forma, estamos dentro desse universo. Ao mesmo tempo que a gente olha para o universo e tudo tem essas coisas, essa geometria, sei lá, sagrada, nós também estamos sendo esmagados por forças, e aí um pouco do que a Nádia falou, esmagado pelas forças poderosíssimas. Mas se nós estamos nos debruçando sobre isso,
refletindo sobre esse esmagamento, sobre o sentido do que é a vida. Então, é porque esse universo, que ao mesmo tempo me esmaga com suas forças gigantescas, me proporciona esse fôlego, ou essa folga de poder pensar e refletir. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, essas coisas tudo que foi dito, Nelson falou, é um pouco do inferno, o espelho. É alguma coisa, até escrevi sobre isso, o inferno de Dante. E isso é muito perigoso, essa polarização. Porque você pode se transformar, você pode ser sugado por esse fogo, você pode ser sugado pelo que está acontecendo. Então, assim, eu digo assim, nós podemos nos transformar em qualquer coisa, a qualquer momento. O nosso caminho em direção a Deus, até chegarmos até Ele, podemos nos transformar no contrário. É muito importante que a gente tenha essa consciência desse momento, é um momento muito sério. E essa polarização, por exemplo, a gente pode se sentir agredido em ver alguém na rua sem usar máscara. E a gente pode ser tragado por isso e você sair da tua esportiva, o teu ponto de equilíbrio e tchau. Né? Então, é um momento muito fértil, é um momento muito rico, eu digo. Os sacerdotes maias, os sacerdotes egípcios, mesopotâmicos, gostariam de estar aqui, onde nós estamos, certo? Então, se nós estamos aqui nesse momento, ainda que nos sentimos frágeis, a realidade é uma bordoada, é porque, de alguma forma, nós temos como suportar isso. E eu tenho dito assim, eu falo em sala de aula, digo, olha, essa aprendizagem desse tempo que nós estamos vivendo é o tijolo de uma nova civilização. Eu digo para os meus alunos, olha, a geração de vocês, se vocês conseguirem aprender, se perguntar o que eu tenho que aprender nesse momento, vocês serão a semente ou o tijolo de uma nova civilização. Então, nós estamos vivenciando uma coisa que muitos profetas gostariam de estar vivendo. E nós precisamos estar à altura desse momento. Inclusive com a capacidade de suportar esse embate que nós estamos vivendo. Veja que nós poderíamos agora estar sofrendo debaixo da mesa, nos queixando de alguma coisa, mas nós estamos aproveitando, nós fizemos uma pauta positiva, uma agenda positiva, que é reunir pessoas de diversos naipes, de diversas visões, para aprendermos com essas pessoas. Então, isso não é brincadeira, isso não é fácil. Nós estamos sendo esmagados por uma situação que tem muita gente aí que não está conseguindo. E nós estamos aqui, não só suportando essa dor, mas falando sobre essa dor. Nos envergando, nos encurvando sobre nós mesmos, nos abstraindo dessa dor. E isso não é pouca coisa. Isso nós somos uma espécie gigante nesse momento. Então, é um momento muito rico, mas também é um momento, eu digo assim, a nossa fé está sendo testada. A nossa relação com Deus, e outra coisa, se você erigiu um Deus na sua cabeça, um Deus que te esmaga, você está sofrendo. Porque eu digo assim, olha, nesse momento eu tenho que saber se a mão que eu acredito, a minha está segura. Se essa mão está tão trêmula quanto a minha, então eu tenho que me agarrar a outra. Então, assim, nós estamos aqui sem máscara nesse momento. Ou seja, você é o que é. E nós estamos também colhendo isso. Com a nossa resistência física, o nosso sistema imunológico, nossa capacidade mental de resistir, nós estamos sendo testados isso aí. O que somos, o que temos, entendeu? A própria ciência está sendo jogada para um lado e para o outro. As religiões. E aqui tem uma coisa que eu falo aqui. E tem uma coisa que está acontecendo, é que lá onde nós apresentávamos o que era o bem não está mais lá. E também não é o mal. Então, é mais ou menos o seguinte, a verdade é a tua. E vira. E discernimento. Porque se você for esperar pelos teus pastores, pelos teus padres, ou alguém que esteja nessa condição, está todo mundo perdido. Você tem que ouvir com seu ouvido, você tem que ver com seus olhos. E te vira, a coisa é séria. Né? Então, feliz daqueles que têm uma compreensão da dimensão do momento que nós estamos vivendo.
né? Então, quando você encontra aqui e vê, aqui, na verdade, aqui é um reencontro, então nós já estávamos pensando nisso, cantando isso, e agora estamos colhendo. Eu, por exemplo, eu trato o gato, o meu cachorro, o rato que aparece aqui como um parente meu primo. Eu acho que ele tem que me ensinar. Eu acho que nós temos que aprender juntos, nós estamos no mesmo barco, tá certo? Só que eu vou aumentar um pouco aqui a categoria, não vou chamar de primo, eu vou chamar de irmãos. Então, nós temos muito a aprender com o outro, certo? E que esse momento que nós estamos vivendo, o que nós estamos criando aqui, virtualmente, nós possamos levar isso para a prática, né? Aqui é como se estivéssemos no terreiro de casa, como os nossos avós e bisavós faziam, né? A luz de lamparina, olhando as estrelas e aprendendo com isso aqui. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo é uma coisa gigantesca para o momento difícil que nós estamos vivendo. Não é fácil. Como eu disse, os profetas, sei lá, os maias, os egípcios, os sábios gostariam de estar aqui, porque nós estamos presenciando algo que realmente é muito transformador em todo sentido, né? No sentido cósmico, essas coisas todas que pode falar. É isso aí. Uma pergunta aqui da Valéria, Clara, de Goiás, Goiânia está preocupado, todo mundo preocupado com o caso lá do Lázaro. A pergunta é mais ou menos o seguinte, tem falado das forças, né, que ele usa, né, dos rituais que ele usa para se proteger, energia, não sei. Como é que você vê, do ponto de vista, sei lá, da espiritualidade, enfim, dos campos, esse caso do Lázaro, né? Uma pergunta da Valéria, tá certo? Enfim. E depois a Conceição vai entrar, o Tarcísio, que não vai pagar multa, que chegou atrasado. Então é isso aí. Conto com você, Mitz. Igual a Lázaro tem um monte, né? Ali a gente vê que é um problema muito sério, né? Inclusive, ele foi diagnosticado, né, muito tempo atrás, 2009, 2011, ele foi diagnosticado de altíssima periculosidade. E ainda assim ele recebeu habeas corpus, depois ele ficou em semiaberto. Quer dizer, talvez ele seja um motivo para que muitas pessoas venham reavaliar nosso Código Penal, nossas leis penais e a questão da reabilitação dessas pessoas que têm transtornos pesadíssimos. Ele é uma anomalia, sem dúvida, mas é uma anomalia que está mostrando como a gente está vulnerável, como o nosso sistema penal está precário, como as nossas bases legais elas estão obsoletas. Porque uma pessoa que foi diagnosticada desde 2009 como de altíssima periculosidade, receber várias solturas, ou então prisão semiaberta, e ter fugido várias vezes, né? Quer dizer, ele é um reincidente em fugas. Então, a gente tem exposto o sistema penitenciário do Brasil realmente como todo capenga, ultrapassado, né, retrógrado, né? Deve haver para ele um tratamento. Não acredito em cura, porque pelo que a gente pode observar do histórico dele, que eu li, né, desde as primeiras vezes em que ele foi preso, ele tem um histórico terrível. Não entro na questão espiritual, né, mas eu sei que ele deve ser uma pessoa extremamente perturbada psicologicamente, né, e isso potencializado pelo seu caráter, possivelmente, né. A gente vê várias atrocidades. Lá em Areia eu vi casos assim horríveis, de gente entrar em propriedades para assaltar velhinhos, para pegar, porque soube que o velhinho vendeu um garrote, vendeu alguma coisa que estava com algum dinheiro em casa, para matar o velhinho, matar a mulher, sabe? E
teve um caso que ficou histórico lá em Areia, entrou três homens, já tinham amarrado a senhora a senhorinha, amarraram ela todinha e iam matar o cara, né, o velhinho, né? E o velho, o que foi que ele fez? Nessa hora de sobrevivência, ele pegou uma machadinha e arremessou no cara. Esse primeiro elemento, ele conseguiu detonar o cara, né? Que uma machadinha bem jogada, afinada, não é brincadeira. Um outro correu e um terceiro morreu enrolado no arame farpado, né? Degolado no arame farpado. E o outro segundo, que se machucou, que depois que ele jogou a machadinha no cara, pegou a machadinha e jogou no outro e também machucou muito as pernas do cara, né? Quer dizer, um ficou morto, o outro terminou morrendo também e o terceiro ficou em estado grave. Eles jamais imaginavam que o velhinho reagisse dessa forma. Mas quando ele viu a esposa dele sendo amarrada, e eles disseram que iriam estrupar ela e iriam matá-la na frente dele, e que iam roubar o dinheiro que estava lá, ele virou um bicho, né, também. Então, diante de pessoas assim, eles sugam e vem à tona o pior que a outra pessoa tem, né? Você não sabe qual é a reação que a pessoa vai ter no momento desse em que ele vai estar diante da morte e de uma morte horrorosa, né? E de ver uma pessoa que ele ama e com quem conviveu a vida inteira também, que ia sofrer maus tratos terríveis, né? Um estupro de uma mulher idosa, com pancada, não é brincadeira, até a morte, né? Não é brincadeira. Era isso que ele via que a mulher dele ia passar. Então, aconteceu essa tragédia lá em Areia. Isso aí ficou famoso, isso aconteceu há mais ou menos uns 2 anos. Então, essas pessoas que têm problemas seríssimos, eles mereceriam ser tratados dentro de instituições psiquiátricas. Porque uma pessoa dessa não é normal. Não é normal. Eu não acredito só a maldade. Eu também não acredito isso a influências espirituais espúrias, também não, né? Agora, um caráter equivocado, sim. Né? Eu li um livro, O Corpo Fala, eu não consegui ler o livro todo. E eu tenho um estômago até bom para estar lendo um livro pesado, mas esse eu não consegui ler todo. Esse livro, O Corpo Fala, é de um psiquiatra. Ele examinou durante 30 e poucos anos de clínica pessoas com distúrbios de personalidade terríveis, todos eles criminosos, e ele examina de onde houve o crime, hediondo, até a infância. E ele fez um perfil dessas pessoas de altíssima periculosidade e que o que moveu essas pessoas a potencializar o distúrbio que talvez já tivessem foi o que ele viu na infância, dos 0 aos 7 anos. Então, ali ele compôs toda a bagagem psicológica dele, né, dos 0 aos 7 anos. E nesse O Corpo Fala, ele vai traçando esses perfis patológicos, né, de serial killer, de pessoas que matam os outros de uma maneira bárbara, de uma maneira fútil, né, matam de uma maneira hedionda. Então, eu não acredito que seja ou mal influência, ou espiritual, pode até existir, mas o que existe mesmo são patologias, e só quem vai resolver isso é uma política pública. Talvez esse exemplo aí seja para isso, para que várias pessoas compreendam que a gente precisa de reformar todo esse cabedal de leis que a gente tem para a parte criminal, que está totalmente obsoleta. Eu vou falar mais um pouquinho aqui, porque como eu moro no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo um momento assim muito perigoso, com pessoas de alta periculosidade em poderes. Não chego nem no federal, estou falando de estadual. Estadual, municipal e localizado. São realmente ex-presidiários. Eu vou falar bem a palavra, é a milícia.
São os milicianos que estão espalhados pelo Rio de Janeiro, que são pessoas de alta periculosidade e com problemas psicológicos enormes, inclusive ex-presidiários. O Rio de Janeiro é uma exceção no Brasil, não é, Mirtz? A gente já conversou muito, Mirtz sabe do que eu estou falando. Então, nós estamos vivendo um momento muito sinistro, e isso tende a se espalhar pelo Brasil inteiro. É um momento estranhíssimo. Gilvaldo, parabéns pelo que você falou. Mirtz, você, depois eu converso com você mesmo, porque você é excepcional. Mas, Gilvaldo, adorei o que você falou, adorei mesmo. E é um desafio muito grande, porque a sensação que eu tenho é que tem uma nuvem negra em cima do nosso país, e em cima do meu estado, principalmente. O que nós estamos vivendo? Por que isso? Espiritualmente está muito pesado. Eu sei disso na frente da minha casa. Eu estou escrevendo um livro chamado Uma Casa no Fim do Mundo ou Um Miliciano na Minha Porta. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. É uma falta de consciência total. É uma inconsciência espalhada. Ok, Mirtz? Palavra. Nádia, só colaborando aí com a sua fala, eu gosto de assistir as falas do Divaldo Franco, que ele é ligado ao espiritismo, né? Hoje ele é o maior nome do espiritismo no Brasil. Eu também. E aí ele estava falando que está acontecendo agora a reencarnação de pessoas... Cadê? Sumiu? Julimar, você está com o microfone desligado. Pois bem, o Divaldo Franco ele fala que pessoas do período das cruzadas, daqueles momentos de guerras, eles estão voltando novamente, esses espíritos aí. E tem até uma data limite aí que o espiritismo estabelece, né? Que se a gente passar dessa data, talvez estaremos assim salvos, digamos assim, dessa nuvem aí que você acabou de colocar. E de fato tem a ver um pouco com essa questão mesmo aí. Eu acompanho o espiritismo, não sou espírita, mas eu coaduno de algumas ideias que eles trabalham, porque assim, e aí lendo um pouco esse livro que eu ainda não terminei o livro, mas um pouco do livro que eu estou lendo, que é o Repórter do Outro Mundo, é um repórter do Rio de Janeiro, que, coincidência, estou falando aqui, ele é do Rio de Janeiro, e ele diz que essa questão de reencarnar não é uma decisão da pessoa. Ele sente que vai voltar. Só que ele pode voltar para um outro tempo. Ele pode voltar para o século XVI, ele pode voltar para 2021, pode voltar para... É como se houvesse diferentes realidades ao mesmo tempo convivendo uma com a outra. E aí você não sabe se vem para 2021, não sabe se vai para o século XIV lá, não sabe. E ele está dizendo exatamente isso. E aí o Divaldo, ele está falando com base no que o Chico Xavier já dizia também para ele, né? Então, talvez estejamos vivenciando momentos assim muito sombrios por conta dessas pessoas mesmo. E aí eu queria destacar o lado positivo, né? Positivo de tudo isso. Que nós estamos vendo, e aí eu queria até que a Mirtz falasse um pouco sobre isso, nós temos um fenômeno extraordinário também acontecendo no campo espiritual, que são crianças que nascem com talentos incríveis, crianças que já nascem pintando muito bem, tocando muito bem, crianças que se transformam aos 14 anos em pós-doutores. O que se explica uma coisa dessa? Aí eu deixo aí para mim, né, falar um pouco sobre isso. Do jeito que os trevosos estão reencarnando em massa, os da luz também. Então, a natureza ela não
ela não é díspare. Ela, tanto os trevosos estão chegando, quanto os de luz. Só que tem uma questão. Dentro dos de luz que estão chegando, existem muitas hierarquias materializadas. Hierarquias de luz. Pessoas que vieram em missão. E que elas só vão se dar conta em determinado momento de sua vida. De que elas vieram de outros mundos e que vieram com uma finalidade. E essas pessoas, elas têm um toque diferente. Certo? Elas têm capacidades diferentes. Elas têm percepções muito mais afinadas. Então, muitas hierarquias estão materializadas. E hierarquias que eu digo são hierarquias, são potências de luz. Né? Alguns ainda não despertaram para o que eles são, mas muitos já sabem o que são. E aí vem a diferença. Era preciso que essas energias elas viessem agora para esse momento. Né? Para esse momento de reconstrução. O que a gente vai ter que passar agora é uma reconstrução. Como falei da outra vez, a gente está vivendo um momento de mudança de paradigma. E nessa mudança de paradigma, que é uma coisa lenta, mas a gente está exatamente na culminância de um processo desse. Como a gente está na culminância de um processo, é preciso que pessoas mais preparadas, seres mais preparados venham. Quando Jesus veio, ele não veio sozinho. Ele veio com muitos para ajudá-lo na tarefa dele. Sozinho, ele possivelmente não daria conta. Mas ele veio com um panteão de ajudantes, que vieram exatamente para dar as mãos. Uma delas, principal, foi Maria. Porque ela foi preparada exatamente para isso, para essa missão. Ela era letrada quando a maioria das mulheres, a grande maioria, a avassaladora maioria, não tinha preparo nenhum, não sabia nem ler. Ela sabia ler todas as escrituras, ela sabia interpretar as escrituras, ela tinha um preparo emocional fantástico para lidar com uma criança que era uma criança prodígio. Uma criança não só talentosa, mas que tinha poderes extranormais. Então, ela foi preparada para isso, né? E nesse tempo atual, várias extensões de Maria estão aqui nesse mundo. Várias extensões de João Batista estão nesse mundo. Várias extensões do próprio Jesus estão nesse mundo hoje. Várias extensões de Paulo, de Pedro, estão aqui, nesse momento. E todos eles têm tarefas, todos eles estão cumprindo suas tarefas. Né? E muitos já sabem a que linhagem pertence. Porque, segundo as escolas de mistério, nós aqui somos apenas a extensão mais material, né? A extensão mais material. Mas nossos íntimos, nossos eus internos, eles pertencem a hierarquias. Cada grupo de consciências forma uma hierarquia. A hierarquia tem um conglomerado de consciências nela, né? Que é o sentido de unidade. Deus, ele se fracionou para poder chegar até a materialidade através da gente. Né? Nós somos Deus, numa forma mais externa, mais exteriorizada, mais material. Mas nos nossos níveis internos, a gente vai... Para vir para cá, a gente se fracionou. E para voltar para lá, a gente se desfragmenta. A gente se reúne com eles. Então, nós fazemos parte da mesma família. E isso é uma questão meio complicada, para falar assim rapidamente. Então, nós temos ligações íntimas com muitas hierarquias. Né? E todas essas hierarquias têm as representações aqui, nesse momento crucial, exatamente para fazer a diferença no processo. Então, todos os reconstrutores dos novos padrões, eles são provenientes dessas hierarquias. Todos. Eu já sei qual é a minha. Já fui revelada numa cerimônia, que eu tive uma iniciação em Brasília, e eu fui iniciada num templo espiritual,
eu vi o templo espiritual e estava num lugar físico, estava no templo físico, mas eu vi o templo espiritual onde eu fui iniciada, e vi quais eram as hierarquias que estavam lá, aonde era o lugar. Então, a maioria das pessoas que estão com uma tarefa específica, elas sabem qual é a sua origem, sabem a que família pertencem, sabem por que estão aqui, entendeu? Nenhuma delas teve vida fácil. E como disse meu filho, eu nasci na família certa para me esconder. Sabe? Então, é por aí, sabe? É por aí. Que a minha família é muito desmantelada em relação a essas coisas, né? Então, tanto é que eu sofri pra caramba. Sofri pra caramba, porque eu não sou do padrão deles. Eu não sou do padrão deles. Né? E é normal que sofra. Até a gente descobrir por que está sofrendo, né? E o que é que tem que mudar para não sofrer mais. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala é fora do padrão. E tem uma missão. Exatamente. Olha, responsabilidade. São 10 horas e 38 minutos. Então, assim, é o seguinte, quem não falou, tem a Filomena, tem o Alberto, tem a Conceição que já quer falar, eu vou passar para ela agora, o Tarciso, muita coisa, né? Eu queria só compartilhar uma coisa aqui, eu não sei como é que vai soar isso, assim, hoje eu escrevi um texto sobre o que lá, o caso Lázaro tem a nos ensinar, né? E eu disse até assim, e se outros Lázaros, né, estiver vindo por aí, né? Eu digo assim porque em sala de aula eu vi muitas coisas, assim, não sei se vi a percepção, e como Lázaro vai ter mundo vindo por aí. Eu estava olhando aqui no meu blog, se tinha uma coisa que eu escrevi, eu não encontrei pelo título faz tempo. Um 7 de setembro, ali, Julimar, ali perto da Catedral, onde fica a concentração, né? E foi assim que começou aquele corte do cabelo que o Neymar usava, né? Aquela coisa assim, né? E quando eu cheguei lá na praça, quando eu olhei assim, o que me veio à cabeça? O que eu percebi? Os egípcios. Eu vi está toda a turma aqui com aquele cabelo. Me lembrou, né? Eu acho que eu escrevi alguma coisa. Eu estava olhando aqui no meu blog se tinha alguma coisa, mas eu não consegui saber qual o título, né? Faz tempo isso. Mas eu vi aquela coisa do cabelo dele, aquele cabelo tipo estilo Neymar, assim que o Neymar começou a jogar bola. E quando eu vi os alunos lá, os jovens lá, eu digo, rapaz, aqui tá a turma toda lá dos deuses egípcios, aqui. Então, assim, eu vi muita coisa em sala de aula, né? Eu converso muito com meus alunos, é uma espécie de laboratório para mim, saber um pouco das coisas, e vi coisas, assim, pesadas, entendeu? Muita coisa pesada. E, enfim, como a Missa falando, tem as coisas boas, né? Por isso que eu digo assim, há entre nós quem não seja mais um de nós. Seja do lado positivo, seja do lado negativo, né? Entendeu? Há entre nós quem não seja mais um de nós. Seja positivamente, seja do lado negativo. Então, eu vi muitas coisas, né? Eu me lembro que teve um caso de uma aluna que ela estava lutando com uma ideia recorrente, que era arrancar o tampo e comer. Entendeu? Teve uma outra situação que nós estávamos conversando lá e era sobre um negócio de possessão. Aí o aluno disse, professor, você já viu? Eu digo, eu nunca vi nem quero ver. Mas ela já estava, os alunos perceberam, ela já estava, parece que... Então, assim, eu escrevi algumas coisas assim, né? A sala de aula à luz da antropologia, né? Tem algumas coisas que eu venho estudando sobre isso. E muitas coisas eu estou vendo agora, chegando, né? Tipo assim, o caso do menino ali, vai vir muitos. E no meu texto eu indago sobre isso, né? Então, quais são as nossas armas? Porque os nossos pastores deixaram o culto, né? Chama isso, né? Estão em outra batalha. Quer dizer, defendendo a arma
E o que as armas estão fazendo lá com o Lázaro, essas armas convencionais nossas? Nada. E quando se pede outras armas, que seria no campo espiritual, está todo mundo contaminado, e de ódio. E aí? Estamos à mercê disso aí, né? Era só porque ver as coisas aqui, eu não queria deixar passar em branco aqui. Maria da Conceição Pereira da Silva. Boa noite, seja bem-vinda. É o branco, né? Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês nessa partilha. Eu achei bem interessante a fala de todos, né? É uma partilha, né? Que a gente tem um com o outro, uma troca, uma vivência de vida de cada um. E me despertou a questão do despertar, né? Para mim, eu acho assim, no meu ponto de vista, o despertar de cada ser humano tem o seu tempo. Um demora um pouco e outros não. E é interessante a gente compreender, é necessário para a gente estar atento às pessoas, ter mais sensibilidade com o outro. O meu tempo não é igual ao seu, o meu entendimento não é igual ao seu, mas com a calma e a paciência, a gente leva a sementinha para cada um compreender as coisas como o ser humano pode se despertar numa fala, numa conversa, numa partilha, e eu acho muito interessante isso. E a questão da gente ser luz, não é fácil. Não é fácil, a caminhada é longa. A caminhada é longa, são passos, sabe? Não são passos largos. É um trabalho feito, um trabalho dentro de você, com você. A mudança começa por você, para poder passar para o outro, entender o outro e compreender. Para a gente chegar ser luz para o outro, levar mais leveza para o outro. Porque a minha vida não é igual à sua, não é igual do outro. O outro já tem uma vivência melhor, um entendimento melhor, o outro não. O outro precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa é a minha fala, assim, não vou demorar muito, não vou falar muito como meu esposo falou, mas, assim, eu percebo isso e foi prazeroso ter essa partilha com você, a gente aprende a cada dia, ninguém nasce sabendo de nada, sempre tem algo a gente para aprender um com o outro, a partilha, a levar para um com o outro, e eu acho bem interessante isso, e achei interessante hoje, Mitz. Nunca participei do bate-papo com vocês, né, do convite, mas foi bem interessante, assim, e eu vou falar só um pouquinho, assim, questão de religião, que eu acho que não vem um caso, mas, assim, questão de religião, temos que respeitar todas elas, todas as entidades, todas elas a gente tem que respeitar, e aprender com cada uma delas, porque é uma vivência forte de cada um, que vem lá de trás, que vem, às vezes, atual, a gente não sabe. São coisas que você não espera. Esse é meu ponto de vista, assim, que eu pensei um pouco aqui de tudo isso, da fala de vocês, da vivência de cada um. E é isso mesmo, que eu tenho de escutar, de passar, e foi muito bom estar com vocês, viu? Ótimo, é ótimo ter vocês aqui, porque são cabeças pensantes, são pessoas também que estão voltadas para melhorar não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está perto, né? Isso daí é o que conta. E é um caminho longo, né? Não tem facilidades em relação a isso daí. E é como Matrix coloca, né? A vida é uma luta até você descobrir seus potenciais que estão ali
guardadinhos, né? Quando descobre esses potenciais e começa a usar a favor das causas, então aí você vê que o mundo não é só luta. Você não tem tanta facilidade, mas não precisa de lutar, não precisa pegar em armas também, né? Com o próprio pensamento, com a sua própria vibração, a própria energia, você vai mudando os ambientes. Tanto é que é o trabalho daquele, não sei se é vietnamita, é alguma coisa por ali, naquela região, que ele trabalhou no Ho Oponopono. Tem um lugar, o nome do lugar, né? Mas é naquela região por ali. E... Havaí, não? Parece que é. Então, ele fez um tratamento com esse Ho Oponopono, com prisioneiros de altíssima periculosidade. E ao final do período que ele fez esse trabalho, a penitenciária ficou vazia. E o lugar não teve mais crimes hediondos, nem teve crimes bárbaros. Né? Ele fazendo esse Ho Oponopono, né? Que é sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Né? Como se fosse um mantra. Mas não era só o mantra, é a intenção dele de que aquelas pessoas se transformassem, emitindo uma vibração. Então, o momento hoje é a gente saber que temos esse potencial de transformar. A síndrome de Deus lá que a mulher falou que eu tinha. Ter esse poder de transformar através do pensamento, através da emanação desse sentimento, não só de gratidão, de amor e de perdão, mas direcionar esse tipo de energia, esse tipo de luz para todo o ambiente. Se mais e mais pessoas estiverem nessa mesma vibração, a gente consegue transformar muita coisa. Por mais difícil, mais dura que seja, né, a gente consegue transformar. Então, cada pessoa que venha mais nessa sintonia, nessa energia, é bem-vinda demais. Porque ela vai somar, agregar, né, vai potencializar a energia que já está sendo construída. Então, isso é fantástico. Isso daí, sem dúvida, sem dúvida. A energia de vocês também é muito bem-vinda. Ok, é o seguinte, nós vamos agora para o fechamento, pessoal, são 3 horas e 49 minutos. Eu vou chamar aqui, vou a Paraíba agora, a João Pessoa, falar com o Tarcísio Martins, que vai fazer as suas considerações iniciais e finais. Boa noite. Já me desculpei aí no chat. O meu atraso aqui foi um problema de conexão. Fiquei preocupado de não estar na sala. Não por não poder apresentar MITs, porque já dispensava qualquer apresentação. A sala toda já conhecendo aí o cabedal e o gabarito de MITs. Isso aí não me preocupou tanto. Foi o atraso de estar na sala e participando da brilhante exposição aí de minha amiga, como sempre. Prazer hoje aqui também de ter uma figura muito importante, né, Mito, na nossa vida, num determinado momento, uma Janeida aí, e eu quero que você dê um espaçozinho para ela também falar as suas considerações. Eu queria só resumir uma pequena coisa. A sala Gestão de Ideias, eu estava aqui meditando e pensando, é aquela conversa com os sábios, os anciãos da minha infância, que minha própria mãe encaminhava para alguns bate-papos que eram presenciais, né? Rezadeiras, tinha uma série de pessoas extremamente importantes que contavam pequenas histórias, que aquilo até hoje povoa meu imaginário. Também foi fonte inspiradora para a minha poesia em muitos momentos. E assim, esse batente na frente de casa, aquela cadeira na calçada, sendo um pouquinho mais expansivo, porque aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, mas sempre uma surpresa atrás da outra, em cada
em cada nova edição. Eu sou extremamente grato a Givaldo, aí a Alcino Miller, que me introduziu nessa história, e sempre está trazendo amigos extremamente contributivos, como Dimirtes aí e outros que por aqui já pela sala passaram. É só a gratidão mesmo, meu sentimento. Maria Janeide, boa noite. Seja bem-vinda. Liga o microfone. Liga o microfone. Janeide, liga o microfone. Você está sem o microfone. Consegui. Então, eu também cheguei bem atrasada e o meu atraso se deu pela minha ignorância de navegar pelo Google Meet, porque eu tenho uma vivência com o Zoom e essa plataforma aí eu não utilizo muito. Então, o Tarcísio me ajudou aí por telefone, já durante a reunião. E eu sou convidada da Mirtz e também do Tarcísio. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu não sou uma estudiosa dos assuntos aqui tratados, mas eu sou uma curiosa de todos eles. Então, tenho lido e tenho acompanhado muito tudo que Mirtz escreve, desde o tempo das flores. E numa época aí da adolescência, da juventude deles, quase adolescência ainda, porque eram muito jovens, eu desempenhei um papel na vida deles, mas nem precisava, porque eles já tinham uma inteligência tão à flor da pele, já despertavam para o conhecimento de que seriam pessoas que trabalhariam muito pelo outro com as suas profissões e os seus estudos. E tudo que eu ouvi aqui hoje foi muito importante, porque eu sou rotariana e já tive convite várias vezes para ser presidente do nosso clube e eu sempre disse não. E este ano, já no final da gestão, o companheiro que foi eleito para ser presidente renunciou. E no momento da reunião, assim, que todo mundo estava sendo chamado para cooperar, para se oferecer para ocupar esse lugar repentinamente vazio, eu não sei como eu disse sim. E o lema, o Rotary, todo ano, ele tem um lema a trabalhar no mundo inteiro. O Rotary é internacional, como todos vocês conhecem. O lema deste ano é servir para transformar vidas. E tudo que eu ouvi aqui hoje foi nesse sentido. Então, eu acho que nada é por acaso. Eu estou aqui para aprender com vocês como fazer isso durante esse meu ano rotário. Eu vou estar aqui todas as vezes que vocês estiverem e me chamarem. Muito obrigada e feliz por conhecer tanta gente maravilhosa e estudiosa e preocupada com o ser humano. Boa noite. Eu que agradeço, Janeide, a tua presença aqui foi muito importante essa noite, né, Mirtz? Para a gente, de um modo geral, que vivenciamos uma época tão boa aí, com aprendizado com você aí, naquele início de nossas vidas, até de estudante, de carreira, de tudo. Eu também gostaria que a Filomena, que é do Rio de Janeiro também, tem raízes paraibanas, se pudesse dar uma palavrinha também antes de encerrar a minha fala. Filomena, com você. Boa noite a todos, boa noite, Tarcísio. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Hoje foi assim maravilhoso esse tema, porque assim, vamos dizer assim que eu estou passando por um momento de transição. E uma das frases, né, que a Mirtz falou, que é de quando a gente chega naquele momento de se questionar o porquê, né, o porquê da existência, o que eu estou fazendo aqui, é exatamente esse momento que eu estou passando agora. Porque chega uma fase da vida da gente, né, que a gente, e principalmente com essa pandemia,
que ela abriu aquele espaço, né, dentro de cada um. E o que eu fiz, o que eu vou fazer, como vai ser, né? A gente ficou afastado de todo mundo. Eu estou com o vídeo desligado porque eu já estou embaixo das cobertas, tá? Só para dizer o porquê aí da escuridão. Então, assim, essas oportunidades de estar expandindo os conhecimentos, ouvindo, né, pessoas de outros estados, que, assim, é uma coisa que eu questiono muito, que hoje em dia você não encontra, são grupos para diálogo, né? As pessoas hoje, elas não sabem escutar, elas não estão abertas, né, para a opinião alheia. E eu sinto muita falta disso, dessa troca de conhecimento, de oportunidade de aprender. Né? Como a Nádia aí colocou, a gente está passando por um período horrível aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está literalmente presos dentro de casa, não só por causa de uma pandemia, mas por uma segunda pandemia, que é a violência. Né? Então, essa palestra hoje fez assim, abrir um monte de coisas, um monte de janelinhas, né? Aquelas coisas com relação, não só, né, quando eu escutei o tema assim, o despertar da consciência, né, eu estava pensando não só na parte do ser humano, mas com relação também ao como eu posso contribuir para fazer um mundo melhor. Né? Então, foi maravilhoso participar desse grupo. Mais uma vez, já é o terceiro encontro, assim, que eu tenho o prazer de estar acompanhando, né? E espero que venham outros convites aí e possa aprender cada vez mais com cada um de vocês. Uma boa noite para todos. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu estou muito contente porque a Janeide está aqui. Esse triozinho aí de Tarcísio, eu e Janeide, é bacana. Porque realmente a gente era muito verdinho, a gente estava lá ainda na universidade, a gente tinha entrado na universidade e a gente foi estagiar lá no SESC. E eu me lembro como se fosse ontem, a gente teve assim, a gente começou a abrir a cabeça para a questão profissional, né, e ela nos ajudou muito, 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 não só com a paciência que ela tinha de nos colocar as coisas, mas também algumas responsabilidades que ela dava a gente, porque ela achava que a gente tinha potencial, e isso a gente percebia perfeitamente, a maneira como ela nos enxergou, a maneira como ela viu esses potenciais, a maneira como ela, assim, foi acolhedora. Ela foi, assim, vidente com a gente, né? E era uma energia muito boa, foi um lugar muito, muito bom para a gente estar ali, né? Não só para o desenvolvimento profissional, não, mas para o desenvolvimento pessoal também. Somou muito mesmo. Tanto é que a gente, toda a vida a gente se viu, a gente se encontrou em algum espaço, a gente sempre se respeitou, a gente sempre teve, assim, coisas muito agregadoras, né? A gente via não só o exemplo, mas, assim, o carinho, o amor, isso daí é importantíssimo para a gente. Você não sabe como é importante para a gente. Eu agradeço demais, 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 tudo. Muito feliz. Ok, pessoal, são 11 horas e 1 minuto, né? Quinzeiro? Vai lá, Nelson. Só me permita eu me despedir aqui com um poema que eu acho que você conhece, porque ficou muito apropriado com esse trabalho de formiguinha, da gente tentar melhorar, nem que seja só um pouquinho de cada vez, mas tentar melhorar a nossa sociedade, né? Então, o poema é do Antônio Roberto Fernandes, O Amor de Deus está presente em toda parte. Eu não sei se alguém aqui conhece. Bom, mas ele é mais ou menos assim. Eu pensei que a lua não brilhasse sobre os mortos, nos campos de guerrilha, sobre a relva que encobre a armadilha, ou sobre o esconderijo da quadrilha, mas brilha. Eu pensei que nenhum pássaro cantasse se o lavrador não colhe mais o que planta,
se a família vai dormir sem janta, com um soluço preso na garganta. Mas canto. E pensei que a chuva não regasse a planta, cujo leite queima e cega, a carnívora flor que o inseto pega, ou o espinho oculto na mocega. Mas rega. Pensei que o orvalho não beijasse a venenosa cobra que rasteja no silêncio da noite sertaneja sobre as ruínas de esquecida igreja. Mas beija. Pensei que a água não lavasse o chicote que em sangue deprava, quando de forma monstruosa e brava abre trilha de dor na pele escrava. Mas lava. E pensei que a borboleta, por ser um vivo exemplo de esperança, não dançaria contente, leve e mansa sobre o túmulo de uma criança, mas dança. E pensei que o sol não aquecesse os campos onde a guerra empobrece, onde tomba o homem a própria espécie e a sombra da dor enlouquece, mas aquece. Por tudo isso, eu pensei que eu não fizesse mais poema algum. Após tanto embaraço, tanto cansaço, tanta espera em vão por teu abraço, mas faço. Que lindo! Muito bonito. Fechando com chave de ouro. Ô, rapaz. Parabéns, Nelson. Poema interessante, do grande poeta espírita. Acho que ele é espírita, ele será um poeta espírita. Ele faleceu, acho que faz uns... Em 2020, acho que uns 5 anos, não foi? 4, 5 anos? Um pouco mais, um pouco eu mais. Acho. Eu acho que ele era... Eu acompanhava uma página dele num perfil antigo que eu tinha de Facebook, e ele tinha um perfil no Facebook, se não para a memória, acho que ainda existe, o pessoal que acompanha, foi até bom. Esse negócio está servindo para voltar a ver algumas coisas. Fazia tempo que eu não ouvia falar de Roberto. Antônio Roberto Fernandes. Isso, fazia muito tempo. Antônio Roberto Fernandes. Ele tem muita coisa de espiritualidade. É muito interessante essa coisa do achar que já está tudo perdido, mas conseguir encontrar forças lá. No fundo, é isso que a gente está tentando fazer. Eu queria me solidarizar com as duas habitantes do Rio de Janeiro. Eu morei já no Rio de Janeiro, eu fui militar no Rio de Janeiro de 86 a 95. Passei um bom tempo lá, ali. Eu conheci Celcinho da Vila Vintém, o Pão com Ovo da Engenhoca, passei muitos aperreios ali, fiquei no meio de tiroteio antes de me mudar, de sair do Rio de Janeiro. Por isso que eu coloquei essas brincadeiras assim para... Isso lembra muito até o que o Manuel Bandeira falou, o que me importa, o catete, a glória, se o que eu vejo é o beco, né? Falando do Rio de Janeiro. Ele tinha uma visão já negativa, ele já sabia. O Manuel Bandeira era um cara, apesar de ter feito essa poesia por causa da vida doentia que ele levava com a tuberculose, mas ele era um cara de grande visão e ele já sabia o que o Rio de Janeiro ia se tornar. O que também Coelho Neto, depois, né, ele chamou o Rio de Janeiro de a cidade maravilhosa. Eu não sei se pouquíssima gente sabe que o título, né, a cidade maravilhosa dada ao Rio de Janeiro foi do maranhense Coelho Neto, nascido aqui numa ruazinha ali por trás do Banco do Brasil, aqui em Caxias, né? Hoje é em homenagem a ele. Coelho Neto depois, depois é um outro livro, acho que é a Civilização. Tem um outro livro dele, rapaz, eu estou tentando lembrar aqui qual é. Eu confundo o livro dele com a Civilização, uma coisa assim, eu esqueci qual é o livro, que já tem uma visão triste sobre o que poderia se tornar o Rio de Janeiro, né? É um negócio muito complicado o que está acontecendo. Infelizmente, na verdade, isso sempre aconteceu na história da sociedade humana, né? Esse vídeo que nós já vimos de Gengis Khan, Stalin, Hitler, as gangues de Nova York, nós vamos ter que conviver com isso, não tem jeito. Mas só para finalizar, eu sou muito, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de trocadilhos, né? Eu perco amigo, mas não perco trocadilho.
ouvindo Mitzi falar aí dessas coisas orientais, de Kama Sutra, um certo amigo meu, aliás, uma grande amiga minha, né, era casado com um amigo meu, mas ele tinha um problema muito sério, esse rapaz. Ele tinha um problema psicológico e ele a agredia muito, era uma coisa meio complicada. E aí eles eram amiga de faculdade, depois continuamos a amizade. Eles se separaram, né, e ela estava reclamando que gostava muito dele e tal. E eu sei que passou um tempo. Depois eu já estava aqui em Teresina, voltei ao Rio de Janeiro, e aí encontrei já com outra pessoa, né? Mas ela reclamava que o rapaz era muito metido a oriental, dessas filosofias orientais, e aí tinha esse negócio de Kama Sutra, mas aí eu não perdi a oportunidade do trocadilho, né? Aí eu disse, olha, é preferível um homem que tem pendor a Kama Sutra do que um homem que a cama chuta. Rapaz, ela riu que rapaz, não tem jeito. Não tem jeito, tudo arranja uma coisa para dizer um trocadilho. Mas olha, gente, realmente, ultimamente, eu estou tão assim, saturado com tanta coisa ruim, com essa pandemia, com tanta morte, que às vezes eu tento buscar um humor, uma coisa mais simples que haja para poder sobreviver, tentar buscar poesia nessas coisas para tentar sobreviver psicologicamente. Mas é isso aí. Valeu, Nelson Gaspar. Valeu, Mitzi. Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí para vocês. Valeu, boa noite. Mitzi. Obrigada. Boa noite a todos. Mitzi, quero aqui lhe agradecer por mais uma noite de aprendizagem, parabenizar pela sua explanação. E convidar a todos, né, sábado nós teremos o tema Cordel, Identidade e Resistência Nordestina, né? Então, até sábado. Se alguém quiser fazer aqui o final, Mitzi, suas considerações finais, por favor. Janusa falou que pensava que o assunto ia se esgotar da outra vez. É tanto assunto que se a gente ficar aqui, eu acho que até 2030 a gente ainda tem troço para falar. É muita coisa. Mas, além dos assuntos, né, o mais importante de tudo é que quando a gente acorda e tem um nível de entendimento, pelo menos do menor possível, mesmo que seja pequeno, mas o entendimento de que tudo está relacionado, de tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, tem ligações, uma coisa implica em outras. Só essa noção já vai fazer um diferencial muito grande aonde quer que a gente esteja, quer num trabalho, quer na vida pessoal, quer com os filhos, com o marido, quer para identificar algum problema que a gente tenha pessoal e que precisa de uma correção, né? Algumas repetições, como foi colocado na história da terapia de família, né, do constelações familiares. Então, não tem nada isolado. Nenhuma ação que eu tome aqui não vai ficar isolada, ela vai tocar em qualquer canto, vai ricochetear, vai andar feito dominó quando você toca e ele sai andando. Então, nada fica isolado, tudo tem uma relação com alguma coisa, e só ter essa noção já vai fazer com que a gente economize muito caminho, até desnecessário, e a gente seja mais direto, seja mais objetivo nas nossas coisas, possa ajudar a si mesmo e ajudar os outros. E também para compreender que conhecimento a gente tem que transformar em sabedoria, e ela tem que ser usada a nosso favor, nunca contra nós. Cada vez que a gente abre uma comporta dentro da nossa cabeça, ela vai fazer com que a gente possa exatamente usar isso a nosso favor e a favor daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí vai nos ajudar também a encontrar alguma solução que a gente não conseguia enxergar. Isso daí é muito importante. O esclarecimento, ele serve para isso, para que a gente possa transformar as situações e poder chegar a soluções que antes, no escuro, a gente não tinha condição nem sequer de ver.
né? Então, hoje a gente consegue vislumbrar, já é alguma coisa, já é um passo muito importante. Então, nada vai ficar perdido. Tudo que a gente viu aqui, ela vai servir como um gatilho para outras e outras questões, né? E muitas ideias aí. Com a graça de Deus, assim vai ser, né? E vamos ter outros bate-papos por aí pela frente, né? Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, tricotando essa história, e não vai parar por aqui, tá? Boa noite, tchau, tchau. Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, gente, boa noite. Eu fiquei sabendo que o Nonato, nós saímos no sábado e o Nonato ficou na sala. O Nonato, Marechal e Carlomã, fazendo a festa dos três. Hoje eu vou encerrar tudo. Ei, Nonato. Olha, Nonato, tá festeiro, Nonato. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, ministro, pela fala. Sempre uma satisfação enorme poder ouvi-la. Valeu. Boa noite.